Maurício, você poderia então falar um pouco sobre as vantagens de um modelo de governança pública fundado na integridade? Como que você vê o papel das medidas preventivas gerais e específicas de integridade que já foram propostas ou promovidas pela UGI para a governança da agência? Então, eu acho que algumas palavras surgiram aqui nesse contexto que são muito marcantes, né? A gente fala de exemplo, né? Da gente gerar um movimento, um ciclo produtivo, né? Virtuoso nesse sentido, né? E acabar com aqueles vícios do dia a dia. E uma outra questão é como isso vai tornar o serviço em si confiável, onde vai trazer credibilidade para o serviço. Então, são pontos que eu gostaria, já nesse início dessa fala, enaltecer, porque eu acho que são muito importantes. Abordar questões éticas, ela não é uma novidade no serviço público, né? São questões que vêm desde o Código de Ética do Poder Executivo Federal, e, enfim, a gente talvez tenha esquecido um pouco de trazer elas para o dia a dia nosso. Quando a gente observa, por exemplo, a questão dos modelos de governança, a gente trouxe uma ideia de burocracia, onde talvez o processo de trabalho já trouxesse a ideia de fazer tudo certo. Isso, na verdade, onerou muito a máquina, e a gente vem num segundo momento numa ideia de eficiência administrativa, de resultado, e eu acho que esse modelo de governança que se apresenta, ele vem justamente nesse intuito de resgatar o principal, que é o agente, o servidor, quem faz a administração. Então, a Márcia colocou muito bem, eu acho que assim, a gente tem que estar muito preocupado com essa postura do servidor. Não basta o profissional extremamente qualificado sem que ele não haja de forma ética, que ele esteja preocupado com o interesse público. Então, assim, garantir que o Estado garanta, a administração garanta um clima organizacional íntegro, ele é muito importante. Então a gente deve evitar situações como, por exemplo, a ideia de injustiça que vigora dentro da administração, um sentimento que os funcionários não são bem tratados, você deu o exemplo, a questão do contrato psicológico que é firmado entre o funcionário e o dirigente, aquele acordo que está dentro das ações do dia a dia. A partir do momento que o servidor ele entende que o exemplo que é propalado, mas não é praticado, ele não ocorre, isso acaba tornando, vamos assim dizer, há um desestímulo para que ele realmente haja da forma correta. Então, tem que ter uma preocupação com essa questão da moralidade, né, os comportamentos adequados, isso deve estar realmente no dia a dia. Então, nesse sentido, a gente observa que o modelo de governança, fundado na integridade, ele constitui esse elemento-chave de proteção de valores, princípios do dia a dia, né? E ele é indispensável ao exercício da nossa função. Então, a integridade, ela não se resume àquelas ações que visam garantir um ambiente normativo, hierárquico, funcional. Ela, na verdade, ela precisa estar orientada para um serviço de qualidade. Ao romper essa lógica, então, do modelo burocrático que eu coloquei, na busca incansável ali, talvez, pelo resultado, né, que estaria dentro do modelo de eficiência, esse modelo novo, a grande novidade é trazer a ética para dentro, o centro do debate. Tá? E aí o ponto que você colocou ali é relacionado ao mapa de integridade, né? A gente tentou trabalhar nesses últimos 2 anos, tentando fazer um balanço e proposições de medidas, e a gente trouxe uma ideia aqui de medidas preventivas gerais e específicas. As gerais, elas vão justamente nesse sentido de fortalecer, por exemplo, as unidades de gestão da integridade, como a comissão de ética, né? Trabalhar esse aspecto da comunicação, que ele é muito importante, esse trabalho que tem sido feito agora em parceria com a Ascom, no sentido da gente estar divulgando as boas práticas, fazendo o funcionário, o servidor se questionar sobre dilemas do dia a dia, e a gente está trabalhando também, dentro da lógica das medidas preventivas específicas, questões que são muito caras para a administração, como, por exemplo, a questão do nepotismo, né, de entender que aquela lógica do parentesco, se misturar com o dia a dia do serviço público não é uma coisa legal, não só nos servidores, mas a própria contratação da administração com os agentes externos. E uma outra questão que é importante, que está colocada dentro das medidas preventivas específicas, é justamente a gente pensar sobre conflitos de interesse.
Isso eu acho que é uma base que está ali por trás de algo que a gente precisa combater em todas as suas esferas. Veio uma lei, trouxe uma noção de conflito de interesse, mas ali ela já trata o conflito real, quando ele acontece. E a gente precisa, dentro dessa lógica de integridade, ir um pouco atrás, pensar naquele conflito que é potencial, que ele pode acontecer, né? Enfim, e a gente precisa avançar, educar e gerenciar esse tipo de coisa. Então, fazendo uma propaganda, leia o mapa de integridade da ANA. Lá a gente fez um documento de uma forma simples, clara, objetiva, não é exaustivo, é uma ideia de introduzir o tema para casa. Eu acho que é um objeto de leitura, está no nosso site da agência. Tenho orgulho de ter participado desse processo, juntamente com a Ívgia, que coordenou toda essa atividade, desenvolveu o trabalho. Então, realmente é motivo de muito orgulho. Eu espero que agora a gente possa efetivamente colocá-lo em prática dentro da agência.